graça e a paz, amados. Espero que os irmãos estejam bem. Eu quero agradecer desde já por todos aqueles que já se inscreveram. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, basta aqui na descrição deste vídeo você se inscrever, aguardar alguns milésimos de segundo, acionar ali também o sininho para que você receba todas as atualizações do meu canal, porque eu não só ministro neste canal os estudos, mas também muitas vezes cultos online, núcleos que nós fazemos nos lares. Então esteja inteirado de tudo que nós lançamos aqui, também. Vamos para a apostila então, nesse assunto maravilhoso sobre a oração e a intercessão. Página 13, lição 14, Fundamentos da Fé Cristã, Oração e Intercessão. A oração e a intercessão são práticas de fé que agradam a Deus, movendo a favor de seu povo aqui na terra. Nesta aula abordaremos alguns aspectos deste assunto que pode tornar um grupo de cristãos pacatos em verdadeiros soldados de Cristo. Primeiro tópico da nossa lição de hoje, oração. Em todas as Escrituras encontramos exemplos de homens e mulheres de fé que regraram suas vidas pela disciplina da oração. A oração, além de ser um canal de relacionamento direto com Deus, é também a arma mais poderosa que podemos ter nesta terra. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 a 23. Vamos ler? E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria e chamou seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Uau, que texto maravilhoso! O profeta, um homem plenamente seguro em Deus, tinha um jovem ali
não era um assistente, mas naquela realidade profética em que eles viviam, os profetas mais velhos tinham uma escola de profetas e este era um dos alunos que com certeza estava mais próximo do profeta Eliseu. E como a narrativa descreve, o rei da Síria enviou ali o seu exército e quando este jovem contemplou com seus olhos os exércitos da Síria, ele temeu e ao entrar na tenda e avisar Eliseu de que eles estavam cercados, Eliseu, com toda a tranquilidade do mundo, disse ao jovem: não temas, porque muito mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E a palavra de Deus então diz: o motivo de tanta fé, de tanta certeza, dessa característica peculiar que pairava sobre a vida do profeta Eliseu. A palavra de Deus diz que ele orou ao Senhor. E o Senhor, pelo menos em todos os textos que nós conhecemos do profeta Eliseu, sempre atendia às orações de seu servo. Deus abriu os olhos espirituais deste jovem e este jovem viu então carruagens de fogo. Viu que os anjos do Senhor, os exércitos do Senhor, era numa quantidade muito maior do que a dos inimigos que ali estavam. E então o jovem perdeu, obviamente, todo o temor e se sentiu seguro junto ao lado ali do profeta Eliseu. E a palavra diz que no mesmo instante, então, o profeta Eliseu pede ao Senhor que viesse a ferir de cegueira o exército dos sírios que estavam ali. Quero explicar uma coisa que muitas vezes confundem. O exército não ficou cego no sentido físico, como que estivessem que apalpar alguma coisa, como uma pessoa que é cega de nascença. Não. Aqui foi uma escama que Deus colocou para que eles não conhecessem Eliseu. Há uma outra passagem da Bíblia, logo após Jesus ressuscitar dentre os mortos, em que ele acompanha 2 de seus discípulos no caminho de Emaús. A palavra de Deus diz que eles, mesmo estando ao lado de Jesus, ouvindo a voz de Jesus, convidando Jesus para entrar dentro de seus lares, e com certeza as lamparinas estavam acesas ali, olhando para Jesus, eles não o conheceram. Porém, após Jesus orar, escamas caíram de seus olhos e eles então o conheceram. De forma bastante semelhante foi o que aconteceu com este exército que foi para prender o profeta Eliseu. Eles ficaram como que com escamas espirituais para que não o conhecessem. Então, no desfecho da história, Eliseu age com muita misericórdia e dentro ali do contexto, o rei de Israel achava que era uma oportunidade de exterminar aquele exército, mas Eliseu, dentro ali dos princípios que ele compreendia como profeta da misericórdia e da justiça, diz para, em vez de matá-los, alimentá-los com pão e água e despedi-los em paz. O texto diz que esses soldados, com certeza muito intimidados pela palavra profética de Eliseu e pela forma como Eliseu os tratou, eles foram embora e nunca mais, como disse aqui o último versículo, as tropas dos sírios entraram na terra de Israel. Que coisa maravilhosa! No entanto, nós devemos ressaltar aqui que a oração de Eliseu foi a arma mais poderosa nesta batalha. E todos venceram, tanto aqueles que foram prender Eliseu, porque tiveram uma lição gloriosa de misericórdia e do poder que Deus concede aos seus profetas, quanto também o jovem discípulo, ali aluno dos profetas, que aprendeu sobre a realidade do mundo espiritual e num contexto geral o povo de Israel se sentia seguro porque havia um homem ali que não era simplesmente profeta por causa do óleo que foi derramado sobre a sua cabeça ou porque ele foi sucessor de Elias, mas porque Eliseu era um homem de oração. A oração é a arma mais poderosa que um cristão pode ter. Vamos continuar com a leitura.
Por meio da oração, anseios são lançados aos pés do Senhor. Filipenses 4, 6 e 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É óbvio que a única maneira de lançarmos sobre o Senhor a nossa ansiedade é por meio das orações. Necessidades são supridas. 1 João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Note que não é também simplesmente orar, mas orar segundo a vontade de Deus. E o único meio de nós sabermos a vontade de Deus é, obviamente, lendo a sua palavra. Milagres extraordinários acontecem. Atos 9, 36 a 42. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe-a viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Neste texto maravilhoso, onde vemos o falecimento da irmã Dorca, vemos que o apóstolo Pedro, que aprendeu com o próprio mestre sobre uma vida de oração, rogou ao Senhor que a ressuscitasse e entregou-a às suas amigas e aos demais que ali estavam naquela situação, ressuscitada pelo poder de Deus. Somente Deus poderia trazer à vida aquele ou aquela que havia partido. Então fica assim estabelecido uma verdade inegável, irrefutável, absoluta. Quando um homem ora de verdade em comunhão com o Senhor opera extraordinariamente maravilhas neste mundo, e nem mesmo a morte pode detê-lo. Glórias a Deus. Prodígios são realizados. Atos 16, 22 a 34. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa.
e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Muitas vezes, ao ler um texto como esse, ficamos sem palavras devido à grande glória que Deus manifestava na vida destes verdadeiros heróis da fé. No entanto, todos eles tinham algo em comum, e nós vimos que Paulo e Silas, como grandes vultos do Antigo Testamento, agora escrevendo a história no Novo Testamento, eram verdadeiros homens de oração. Certamente o resultado desta oração e dos louvores de seus servos perto da meia-noite, Deus sinalizou não só com a salvação, mas gerou um grande terremoto para mostrar o quanto Ele ama ouvir a voz de seus filhos, clamando a Ele de dia e de noite. Tiago 5, 17, 18. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Está patente na biografia do profeta Elias que ele era um homem que tinha íntima comunhão com Deus no que diz respeito à oração. Tamanha era a ligação e a dependência que este homem demonstrou para com o Pai nos céus, que o Senhor o arrebatou, levando sem que conhecesse a morte. Só pela via da oração podemos atingir tal nível espiritual e sincero e de tamanho agrado a Deus. Curas na alma e corpo são efetuadas. Atos 28, 7 a 10. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Sabemos que todo sinal e maravilha procede de Deus. No entanto, sabemos também que Deus se agrada de homens e mulheres fiéis e que têm uma vida de comunhão e intimidade com Ele por meio da oração. Por isso vemos neste relato algo bastante semelhante ao ministério de Jesus, onde não só 1 ou 2, mas muitas pessoas, multidões de pessoas foram curadas e saradas de todas as suas enfermidades. Foi um dia de glória, certamente, na vida de Paulo e de todos que com ele estavam. Tudo isso resultado da oração. A exemplo do profeta Daniel no Antigo Testamento, vemos também que os apóstolos tinham uma verdadeira vida de disciplina na oração. Vamos ler a comparativa entre parênteses de Daniel e os textos de Atos? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Num contexto geral, essa passagem mostra que Daniel foi sentenciado à morte, sendo lançado na cova dos leões, exatamente porque era um homem fiel na oração. E exatamente porque era um homem fiel na oração que Deus o livrou da boca dos leões. Não quero também com isso afirmar que seja uma regra
o fato de que um homem e uma mulher de Deus viva intimamente em oração, que sempre Deus dará o livramento. Mas uma coisa é certa e inegável: todos estes terão experiências maravilhosas aqui neste mundo. Atos 3:1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Vejamos aqui, neste versículo, que Pedro e João tinham como costume santo orar num horário específico nas arredondezas do templo. Agora, Atos 10:9. E no dia seguinte, indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta. Realmente a oração fazia parte da vida de Pedro. E por fim, agora em Atos 16:16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Note que o escritor do livro de Atos, o médico Lucas, descreve que tanto ele quanto Paulo e Silas e outros apóstolos tinham como costume uma vida disciplinada na oração. Assim, podemos compreender que, como no Antigo Testamento e no Novo Testamento, aquilo que existia de comum entre os apóstolos e os profetas do passado era a intimidade com o Pai por meio da oração. Não pode ser diferente comigo e com você, com certeza. Continuemos aqui a leitura. Mas o que Jesus nos diz sobre esse assunto? Em primeiro lugar, vale ressaltar que Jesus não só ensinou sobre a oração, mas ele mesmo tinha uma vida de oração. Vamos ler esses textos entre parênteses. Mateus 14, 22, 23, primeiramente. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Sim, Jesus podia, humanamente falando, estar ali só. Mas ninguém jamais duvidará que ele só não estava exatamente por ser um homem profundamente ligado ao Pai por meio de suas orações. Glórias a Deus. E Lucas capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Este versículo que nós lemos sobre Jesus ter passado a noite inteira em oração derruba aquele tabu que muitos acabam usando como escudo quando as coisas dizem respeito à disciplina, à busca, à consagração. Eu digo isso que pessoas muitas vezes disseram a mim que Jesus era Jesus. É óbvio, Jesus era Jesus, eu sou eu e vocês são vocês. No entanto, ele era homem como eu e como qualquer um de vocês que me ouvem. Ele era uma pessoa dependente totalmente do Pai. E a sua dependência o levava a buscar a Deus de forma intensa. E nós vemos aqui que ele passou a noite inteira em oração. Agora, eu quero lançar uma pergunta para mim e para vocês. Nós, muitas vezes, afirmamos que temos comunhão com o Pai, mas alguma vez já passamos a noite inteira em oração? Que nós possamos refletir sobre isso, amém? Continuemos aqui a leitura. E se Jesus tinha uma vida de oração, acredite, nós também devemos ter. O Mestre nos ensina que a oração move a mão de Deus a nosso favor, mas ressalta o elo da fé por meio da insistência. Lucas 18, 1-8. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo:
Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta mulher me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Esta referência, afinal, parece não estar em consonância com o que nós lemos, mas pode crer, está plenamente alinhado ao contexto do que Jesus estava dizendo. Quando ele se refere, se o Filho do Homem porventura achará fé na terra, ele estava fazendo referência a pessoas que estariam buscando ele de todo o coração pela via da oração. Será que quando ele voltar encontrará muitos de nós de joelhos buscando intensamente? É isso que ele nos propôs com estas parábolas. Agora Mateus 21, 22. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Jamais nos esqueçamos daquela chave hermenêutica interpretativa que lemos no livro de 1 João, quando ele afirma que tudo o que pedirmos segundo a vontade do Senhor. Então é dentro deste contexto que devemos entender o que Jesus havia dito. Agora Atos 1,14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Era unânime a perseverança dos discípulos de Jesus e de todos aqueles que foram constituídos como apóstolos terem uma vida de oração e súplicas. Súplicas aqui denota uma oração tão intensa que muitas vezes pode haver lágrimas e gritos de desespero. E agora Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Na leitura deste versículo devemos acentuar esta finalização. Ele é galardoador dos que o buscam. Ou em outras palavras, Deus tem muitos presentes e se agrada daqueles que o procuram de dia e de noite. Isso por si só já demonstra a fé que tais adoradores possuem. Continuando a leitura da apostila. Logo entendemos que a oração possui um padrão que, quando coadunado ou alinhado com a vontade divina, traz resultados favoráveis. Embora já tenhamos lido 1 João capítulo 5, versículo 14, nós vamos lê-lo novamente, somando agora o versículo 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Só complementando o que eu já havia falado sobre o versículo 14, que devemos orar sempre segundo a vontade de Deus, nossa oração deve estar impermeada pela fé, unida, somada à insistência. Então não pensemos que uma oraçãozinha qualquer fará grandes coisas neste mundo, mas a insistência demonstra realmente o nível de desespero, de necessidade ou de carência que o homem e a mulher de Deus têm pelo Senhor. Continuando aqui, quando não coadunado, é desprezada. Tiago 4, 1 a 6.
De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos nossos deleites que nos nossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Continuando na apostila, note que este texto de Tiago nos ensina 3 lições. Primeiro, que um crente mundano reedifica sem notar a antiga muralha do pecado, inutilizando suas orações a Deus. Nos textos de Isaías 59, 1, 2 e Gálatas 2, 17 e 18, fazem referência à muralha que é levantada diante de Deus, chamada pecado. Especificamente em Gálatas 2, 17 e 18, Paulo acentua de que aqueles que não obedecem a Deus e começam a retornar à prática de seus antigos pecados, tornam a edificar aquilo que já havia sido derrubado. Mais uma vez, uma referência à muralha do pecado. Isso inutiliza suas orações diante de Deus. Segundo ponto, um crente mundano está sob a influência de Satanás, como nós vemos no versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Terrível isto. Terceiro e último ponto, a única forma de restabelecimento da comunhão com Deus é pelo meio universal da humilhação, arrependimento e conversão total do ser. Ainda em Tiago, no capítulo 4, agora do versículo 8 a 10, diz assim: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Note, o texto diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. O único meio de se achegar a Deus é por meio da oração, em nome de Jesus Cristo ao Pai. E no versículo 10, com chave de ouro, Tiago diz: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. A humilhação aqui diz respeito a uma busca incessante àquele que está muito mais elevado do que os anjos, do que os homens, do que o mundo, ao Deus Todo-Poderoso. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Em suma, a oração que Deus ouve e responde é a que provém dos santos. Todos estes versículos, entre parênteses, Provérbios 15, 29, João 9, 31, Salmo 34, versículo 4 e 6, 15 e 17 e Tiago 5, 16, têm em comum a revelação de que uma pessoa que vive em santidade, que se guarda para o seu Senhor, sempre que clamar a Ele, será ouvida. Fica aqui um conselho de irmão para irmão: sejamos santos, porque Ele é santo. Eu peço encarecidamente que muitos dos textos que eu simplesmente estou citando, mas não estou lendo-os propriamente falando, que os irmãos ou parem o vídeo ou depois, após o término do estudo, confiram em suas apostilas se tais versículos realmente estão ou não relacionados ao que o estudo propõe. Amém? Jesus também ressaltou vários outros pontos nos quais devemos orar. Na hora da tentação, Lucas 22, 46, por livramento, Marcos 13, 18,
nas guerras espirituais, Mateus 17, 21, e por tantas outras questões, Mateus 6, 5 a 13. Que os irmãos possam ler depois todos estes textos para a confirmação da fé. Definitivamente, nossas orações chegam até Deus, e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. Apocalipse 8, versículo 4. Concluindo aqui o primeiro tópico sobre a oração, nós vemos claramente que a oração propriamente dita pode ser definida como uma busca incessante, constante, que está presa a uma disciplina verdadeira de intimidade, de derramar-se plenamente diante do Senhor, de trazer do mais fundo do nosso ser todos os nossos sentimentos e carências a Deus. Quando nós falamos de oração, nós falamos de nós, como indivíduos, como membros do corpo de Cristo, estarmos buscando a Deus, seja em comunhão de outros irmãos ou sozinhos, mas com o objetivo de demonstrar ao Pai que nós reconhecemos o seu poder e de que confiamos não só na sua existência, mas também que Ele, por tanto nos amar, também nos responderá e nos dará a sua santa atenção. Amém? Vamos para o segundo tópico, então, da apostila. Intercessão. Embora a intercessão seja confundida com a oração, na verdade, podemos defini-la como entrar na brecha, rogar ou clamar por outras pessoas. Na Bíblia está bem clara tal definição. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Ezequiel 22, 30. Espero que tenha ficado clara a definição aqui no início deste tópico, no tocante à distinção entre oração e intercessão. Oração é quando eu oro por mim mesmo. Intercessão é quando eu também oro, mas por outras pessoas. Amém? Continuemos então aqui a leitura da apostila. Vemos aqui quão grande é a responsabilidade e a obra do intercessor. Segundo as Escrituras, temos dois intercessores pessoais, Jesus e o Espírito Santo. Hebreus 7, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O contexto aqui de Hebreus 7 está falando especificamente de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. E agora Romanos 8, 26, 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Está patente dentro destes textos que não há como nós perdermos. É por isso que no próprio livro de Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo chega a afirmar que nós somos mais do que vencedores. Nós não somos meros vencedores, somos mais. Por quê? Por causa da nossa própria capacidade? Não. Mas porque nós temos dois infalíveis intercessores, Jesus, o Filho de Deus, e o Espírito Santo. Compreendamos que a intercessão do Espírito Santo dentro deste texto que o apóstolo Paulo explanou, que é muito complexa a questão da oração. Então, muitas vezes nós falamos coisas que não têm sentido para Deus ou que não são necessárias. Então, o Espírito Santo, ele filtra nossas orações e faz com que nosso clamor chegue ao Pai de forma agradável.
Assim, mostra-se claramente pela revelação do texto que nós temos um auxiliador que, quando nós realmente temos uma vida de oração e de intercessão, ele está ali, pronto para nos ajudar, para elevar nossas orações até Deus, o Pai, aquele que definitivamente, segundo a revelação das Escrituras, é o nosso galardoador, o galardoador dos que o buscam. Amém? Continuemos aqui. Porém, devemos entender que, como corpo, precisamos uns dos outros também nessa matéria. Efésios 6:18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Este versículo mostra claramente que nossa comunhão também deve transcender o que diz respeito a um local específico de reunião, seja nos lares, seja em qualquer parte do mundo. O texto mostra que devemos estar intercedendo uns pelos outros, e isso com súplica no Espírito, ou em outras palavras, um derramar sincero, com amor verdadeiro, para que o Espírito Santo, então, como eu disse anteriormente, filtre nossas palavras e faça com que elas cheguem de forma agradável aos ouvidos do Todo-Poderoso. A intercessão pode livrar alguém de perseguições, Romanos 15, 30 a 33 e 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, 2. Ungir a pregação de outros, Colossenses 4, versículo 3 e Efésios 6, 19. Abençoar toda uma nação, 1 Timóteo 2, 1 a 4. Trazer a revelação de grandes verdades à igreja, Efésios 1, 16 a 23. E levar a misericórdia de Deus aos perdidos, Gênesis 18, 22 a 33, Êxodo 32, 9 a 14 e João 5, 16. Novamente eu peço que os amados leiam estes textos em suas apostilas ou após o término da aula, retrocedam o vídeo e leiam cada um destes versículos para conferirem se realmente eles estão dentro do contexto do que eu propus neste estudo. Último ponto. Quem deve ser o intercessor na igreja? A resposta é simples: todos. Por quê? Porque somos todos sacerdotes de Deus e, como tais, temos a função de interceder a Deus pelos homens. 1 Pedro 2, 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este texto mostra que fazemos parte do sacerdócio real de Cristo. Logo, como todo sacerdote, devemos interceder uns pelos outros. Na antiga aliança, os sacerdotes ajudavam o sumo sacerdote a favor dos homens perante Deus, e nós, da mesma maneira, levamos as almas em intercessão até Jesus, nosso sumo sacerdote. Hebreus 4, 14 a 16 e Hebreus 5, 1. Estes textos eu já explorei em outras lições anteriores e peço que os irmãos confiram depois em suas Bíblias. A semelhança da função sacerdotal é imensa e é grande pecado não obedecer. Hebreus 10, 19 a 31 e 38 e 39. Vamos ler. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns,
antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E agora o complemento, versículo 38 e 39. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A seriedade deste texto, que começa falando sobre a ousadia de entrar no santuário celeste, obviamente, nos mostra que só há possibilidade se for por meio da oração e da intercessão. No versículo 25, ele insiste em dizer que não podemos deixar de congregar-nos, de estarmos unidos uns aos outros, de mãos dadas na busca a Deus pela humanidade, pelos perdidos, e encerra de forma bastante clara que se não fizermos o trabalho como devemos fazer, no que diz respeito ao nosso chamado sacerdotal, podemos incorrer em pecado grave e estarmos como na semelhança da lei, onde as pessoas podiam ser condenadas só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, podemos também ser condenados, uma vez que agora não são 2 ou 3 testemunhas humanas que nos acompanham ministerialmente falando, mas o próprio Senhor. E desprezar o chamado, desprezar a salvação, a graça e a obediência ao Senhor é pisar no sangue do Filho de Deus, é desprezar o sangue puro que Jesus derramou para nos salvar. Então, que nós vivamos pela fé, sem recuar, sem soltar o arado, para a conservação da nossa alma. E 1 Samuel 12, 23. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Neste texto maravilhoso de 1 Samuel 12, nós vemos quão maravilhoso foi o ministério deste homem santo. Ele, desde criança, foi entregue para a obra do Senhor e, durante toda a sua vida, o serviu com integridade. Aquilo que ele diz aqui é realmente algo do fundo do seu coração. Ele sabia que a intercessão era fundamental e deixá-la de lado e deixar de clamar pelos povos, de orar pelos homens, é um pecado contra Deus. Por isso ele disse: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. E como nós estamos estudando aqui neste último ponto, ele estava se referindo à intercessão pelo nosso próximo. Amém? Continuemos aqui, já quase finalizando a apostila. Vemos em Atos toda a igreja suplicando por Pedro, Lucas 12, 5, e intercedendo a Deus pelos irmãos para que fossem usados poderosamente na obra. Atos 4, 23 a 31. Peço também que os irmãos, como anteriormente, leiam os textos e confirmem se eles estão alinhados com o assunto. E para finalizar o estudo de hoje, encerro lembrando de Simão Cirineu, que ajudou Cristo
a carregar a cruz sem saber que ela era nossa e era dele. Interceder é isso, é estender as mãos a quem precisa sem ser notado, é a ação de favorecer sem alarde, é amar sem ser visto. Eu glorifico a Deus por essa lição de hoje, tanto quanto pelas anteriores que já foram ministradas. E eu digo o porquê. Porque é a vida de um cristão. Se nós não tivermos intimidade com o nosso Pai por meio de Jesus Cristo, o que somos então? Ora, a essência de cada um de nós é exatamente a intimidade que temos com o Pai. E como Simão Cirineu, sem saber que faria parte da história da biografia de Cristo, carregou ali aquela cruz, ajudando o Senhor, porque o flagelo que ele havia recebido foi tão duro que ele já estava à beira da morte no caminho do Gólgota. Assim como Simão Cirineu, que ajudou a Cristo a levar a cruz, há ainda uma cruz para ser levada. Quando nós olhamos para os lados e vemos sofrimento e injustiça, você concorda? Quando nós olhamos para o mundo em que nós vivemos e a dor, a tristeza, o medo, a incerteza, a incredulidade impermeia o coração dos povos. Deus não está feliz com a nossa geração. E o único meio que há para que esta geração não pereça é que nós também, como numa forma alegórica, venhamos a carregar a cruz, venhamos a ajudar ao Senhor Jesus, intercedendo diante do Pai por todos os homens da terra, seja do maior ao menor, que nós possamos estar em oração por eles. E é óbvio, eu não poderia encerrar esta lição sem fazer uma oração com todos vocês. Por favor, dirija agora seus pensamentos a Deus, onde quer que você esteja. Pare tudo o que você está fazendo e ore comigo ao Pai de forma simples e singela, mas verdadeira. Querido Pai, graças te damos pelo teu amor e pela tua bondade. Ó Senhor, maravilhosa é a tua graça, maravilhosa é a tua bondade. Não há nada, Senhor, que seja difícil para ti. No entanto, estamos aqui aprendendo sobre não só o conceito da oração e da intercessão, mas sendo instruídos a buscá-lo de todo o nosso coração, porque a prática no que diz respeito a estes temas é o que realmente importa. Que o Senhor venha a abençoar nossos lares, a abençoar os nossos vizinhos, abençoar esta nação e este mundo, derramando a tua graça e a tua salvação por meio do conhecimento da verdade. Quando os teus servos levarem a tua palavra, quando os teus servos estenderem a mão aos enfermos, que eles possam ser curados. Ó Deus, nessa geração que acredito eu seja a geração do teu retorno, da tua volta, que o Senhor manifeste os teus sinais e prodígios e que os anjos se alegrem por ver as multidões se convertendo verdadeiramente aos seus pés. E assim, Senhor, encerramos nossa lição e nossa oração neste dia de hoje, em nome de Jesus. E que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possa abençoá-los ricamente.
em nome de Jesus. Até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir.